da tarde. Ele vai falar sobre mindfulness e a arte da plena atenção no trabalho. O palestrante é o Dr. Marcelo Zermark Garcia. O Dr. Marcelo é pesquisador, mestre e doutor em psicobiologia pela Unifesp, é praticante há mais de 25 anos, palestrante e especialista em mindfulness. Formação em terapia cognitiva baseada em mindfulness no Canadá pelo Centro de Estudos de Atenção Plena, líder da prática na escola Turner International. Membro da Sociedade Brasileira de Neurociências, diretor clínico da Meta Leaders in Health, gestão e consultoria em saúde integral, atuando em palestras, cursos e treinamentos em empresas e para o público em geral, na área de gerenciamento de estresse e ansiedade, qualidade de vida, ética e espiritualidade, neuroliderança comportamental e mind coaching. Autor de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, sendo convidado para entrevistas na mídia como Jovem Pan, Online, Rádio Bandeirantes, Rede Record, Rede Vida e Rede Globo. E agora só um acréscimo, o professor Marcelo, ele tem uma página no Facebook e é muito interessante, tem as palestras dele, é muito interessante entrar e ouvir as palestras. Obrigada, Ju. Alô? Oi. Muito bem, muito bom. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Eu estou super feliz em estar aqui. Queria agradecer demais a organização do evento, Andréia, Jaqueline, todos que fizeram isso acontecer. Na verdade, é um congresso nacional, não é nada fácil prover infraestrutura e organização em algo como isso que nós estamos vendo aqui. E eu fico feliz também, porque hoje, agora, nesse exato momento, vocês estão em 2 estados emocionais claros e evidentes. O primeiro é um certo estado de alegria, porque vocês já comeram, tem serotonina, estão felizes, não tem fome. E o segundo, que concorre imediatamente com o primeiro, que é o sono. Então, assim, esses 2 estados, nesse momento, e eu vou pedir para aqueles que eventualmente quiserem dormir, ronquem baixo, por favor, para não atrapalhar muito. E nós estamos transmitindo ao vivo essa palestra para mais de 2 milhões de pessoas em potencial, mas acho que umas 5 só vão ver. Então, por favor, se você dormir, alguém vai descobrir na hora, tá bom? Estou muito, muito, muito feliz de poder passar um tema que não só faz parte da minha vida, é um tema que eu pratico, que eu vivencio, que eu dou aula, que eu dou curso, que eu estudei. Então, acho que não tem nada mais completo do que poder falar do dia a dia que você se encontra. Simplesmente é falar de si mesmo. E eu venho também aqui, com muito conforto, falar sobre cada um de vocês. Sim, eu venho falar sobre as estruturas emocionais que vocês têm. Falar como que os seus pensamentos agem. Como a mente trabalha, como a mente opera. E a minha alegria é muito maior do que talvez os meus outros colegas que serviram esse palco, porque a minha mãe é secretária, foi, né, aposentada. E falar para vocês, eu sei que são secretários e secretárias, mas falar para vocês me dá um alento muito grande, porque é como se eu estivesse falando também, né, para as colegas da minha mãe. E eu fui o responsável por ela ter parado na profissão. Eu nasci. Então, alguém tinha que estar aqui em 2018 para estar falando isso para vocês, afinal de contas. Na verdade, ela parou de trabalhar porque eu nasci. Muito bem. Eu gostaria de saber quem de vocês já ouviu falar nessa palavra em inglês, que eu vou traduzir já?
E sabe o que é mindfulness? Por favor, levantem a mão. 2, até onde a minha miopia de 0,5 permite. 3, 4. Muito bem. Quantos de vocês, de fato, praticam essa técnica? Uau! Vocês não estão vendo, mas tem umas 800 pessoas que levantaram a mão. Eu vou mostrar para vocês que estão me vendo aqui no meu canal ao vivo. Tudo isso, pessoal, que alegria! Mas essa é a minha função, de mostrar para vocês o que tem acontecido na ciência do comportamento nos últimos 15 anos e como nós podemos, de alguma forma, aproveitar essa técnica e usufruir de um controle emocional, de um estado de comportamento diferenciado, para que a minha atmosfera, para que a minha vida no trabalho seja mais plena, mais feliz. Afinal de contas, nós viemos aqui única e exclusivamente em busca de algo difícil, porém muito evidente. É a felicidade. É isso que a gente quer. Então, essa busca incessante da felicidade, ela traz como uma ferramenta essas práticas de mindfulness que eu vou passar aqui para vocês. Assim que o projetor funcionar, eu acho que eu pus o modo de autodestruição. É isso? Tipo, isso. Ah, que legal. Eu adoro começar com esse ensinamento. Congresso médico, congresso científico, do qual eu participo com muita frequência, eu coloco isso que eu acho a maior de todas as verdades. Eu quero compartilhar isso com vocês. A mente precede todos os fenômenos. A mente é o mais importante. Ela é o início de tudo. Sabendo que eu tenho algo a procurar dentro de mim, essa mente que vem de forma incessante me trazer estados de comportamento que eu mesmo não consigo entender. Por que eu choro? Por que eu estou dando risada? Por que eu tomei tal atitude? Por que eu sofro? É essa mente que está nas profundezas do seu ser, aí muitas vezes esquecida, muitas vezes deixada de lado. É essa mente que as técnicas de mindfulness, outrora também traduzidas como plena atenção, plena consciência, vem trazer para vocês. Eu vou definir ao longo da palestra inteira o que é essa plena atenção e como ela se faz presente nas pesquisas científicas de universidades no mundo inteiro. Como mais e mais gente vem tomando contato e querendo se aprofundar nessas técnicas. Como redes de televisão, programas de televisão, de rádio, como toda a mídia vem buscar essa informação através dos expoentes que vêm mostrar isso para vocês. Então, sabendo que nós temos essa mente a ser perscrutada, é aqui que a gente inicia o nosso processo. Então, essas técnicas de plena atenção e esse estado de atenção que eu tenho, um estado de comportamento que é inato à minha natureza, já na antiguidade, quando ficávamos olhando a fogueira queimar o nosso alimento na época das cavernas, vocês não lembram? Eu lembro que estava ali. Vocês estavam comigo, provavelmente, quem sabe? Então, ali eu gerava um estado de atenção. Quando eu estava presente naquele momento, eu estava em um momento onde hoje a ciência moderna, de uma forma muito chique, elegante, claro, tinha que ser coisa americana, né? Vem trazer um nome e nós damos o nome de plena atenção, mindfulness. Mindfulness é a sua capacidade de colocar a sua consciência nas suas experiências que se descortinam momento a momento, incessantemente, ininterruptamente, acontecendo na sua vida, segundo após segundo. Quando você consegue, de alguma forma,
trazer o seu foco, a sua atenção, a sua presença, a sua mente, ou seja, você como um ser completo ao que está acontecendo naquele momento, como por exemplo uma palestra agora, eu sei que tem alguns balõezinhos pensando assim, o que eu vou fazer saindo daqui? Onde é 25 de março, eu quero comprar, né? O pessoal que não é de São Paulo veio louco, né? Para conhecer os sabores e dissabores da nossa incrível e maravilhosa cidade. Sejam todos bem-vindos. Não temos trânsito aqui, fique sossegado. Sexta-feira não é um dia de trânsito, vocês podem sair à vontade que nada vai acontecer. Muito bem. Dando continuidade, eu venho trazer o que nós chamamos de desenvolver a verdadeira natureza da sua mente. Vivemos um mundo e somos criados no mundo de imensa quantidade de informação. Muito. Quem aqui é da época antes da internet e do Facebook, todas as redes sociais, sabe o que eu quero dizer no sentido de como gerenciávamos a nossa vida e como era muito mais fácil lidar com a quantidade de informações e com a demanda que nós tínhamos. Hoje, nós temos 8 e-mails, 14 redes sociais, 25 grupos de WhatsApp. Você encontra a gente na rua, você não sabe de onde é, mas você sabe que o sujeito é alguma coisa relacionada a você. Aí você vai na sua pasta buscar, né? De onde é? Inglês, natação, escola do filho, não. Ai meu Deus, qual é o nome dele mesmo? E aí vai. É assim que a gente funciona. E nós temos a demanda do trabalho, a demanda de em casa. Muitas mulheres ainda trabalham em casa quando chegam, cuidando das suas famílias. Então, a nossa vida, ela tornou-se hoje um avassalo de coisas para fazer. E a gente não dá conta. E aí nós temos ainda o ópio do momento, que é o Netflix. Eu sei que no final de semana você vai ficar colocando as temporadas em dia. 14 episódios, para eu conseguir finalmente ver a minha temporada. É claro que isso é legal, é claro que isso dá um outro momento de lazer na sua vida, mas não torne a sua vida um Netflix. Não deixe de você viver o mundo com atenção, plenitude e êxtase. E você só consegue reconhecer o êxtase à sua volta quando você tem consciência. A consciência prevê o deslumbre. Qual foi a última vez que você se deslumbrou com alguma coisa? Que você olhou e falou assim, uau, incrível. E pode ter sido um passarinho pousando na água, pode ter sido uma abelha, um beija-flor, uma nuvem diferente, pode ter sido qualquer coisa, mas sem atenção você não consegue saber qual é essa coisa que te faz um ser diferente. Então, a gente vem trazer, e essa é a introdução da nossa aula, mostrar para vocês, e é isso que eu quero, a importância da atenção, a importância da consciência. O quão estamos desconectados e quanto a gente pode mudar isso. Eu sei que a gente pode. Eu todo dia dou aula disso, dou alguma palestra, faço um webinário, tenho grupos e todo dia alguém desperta. E esse despertar significa ter consciência de algo que antes eu não tinha. É sair da ignorância que me traz sofrimento e buscar a plenitude de uma vida onde eu consiga ter maiores momentos de felicidade. Porque existe uma lei, que é a lei da impermanência, e nada dura. Nem toda a tristeza, nem toda a felicidade no mundo. Então, na minha opinião, ganha o jogo da vida quem conseguir manter, gerar e entender os maiores momentos possíveis de êxtase que nós temos, deslumbramento. Muito bem. É uma ciência ancestral, remonta à história da humanidade, é conhecida como um tipo de meditação em algum momento. A partir da hora que eu me introspecto, sento, observo as minhas funções corporais e mentais, em silêncio,
e determinação, eu pratico o que chamamos de modelo ou forma formal de mindfulness, como um modelo de meditação. Esqueçam tudo o que vocês já viram ou ouviram sobre essa palavra, que inevitavelmente vem aquela ceninha, né? A mãozinha assim, perna cruzada, uma pessoa esquelética, né? Na sua frente. Não é nada disso. Quando a gente fala de meditação mindfulness, eu venho trazer um modelo cognitivo comportamental de observação para que eu possa me tornar um ser humano melhor. Hoje a medicina sabe que eu tenho benefícios no corpo, na mente, nas emoções, e eu consigo ter melhor relações pessoais com a minha família e na sociedade onde eu vivo. Eu juro que a palestra tem mais slides, tá? Não acabou aqui. E aí eu venho trazer para vocês algo que eu adoro, que é filosofia. Nós vivemos com isso há 3.500 anos. Essas antigas escrituras que vêm lá da Índia mostram para a gente qual é o desafio que nós temos em olhar-nos de dentro. E aí eu venho trazer algumas estrofes de um livro maravilhoso chamado Bhagavad Gita. É um livro que traz a profunda sabedoria do universo. E num diálogo entre esses dois seres, um chamado Arjuna, outro chamado Krishna, que podem outrora também ser semelhantes metaforicamente ao homem, e a sua proposição com o eu superior, com o que nós chamamos de poder absoluto, de Deus, ou aquilo que você queira nomear. Mas entenda então essa conversa que muitas vezes você já teve dentro de você, e aqui eles falam o seguinte: parece que dominar o coração ou a mente em suas inclinações e os seus pensamentos é tão difícil quanto reter um forte vento. E quem de fato para o vento? Quem de fato o captura? Quem de fato consegue me mostrar aonde você localiza a sua mente? Onde ela está? Aqui? Na cabeça? No cotovelo direito? Ou no dedão do pé? Onde está a sua mente? Onde está a sua presença? A sua presença, ela está onde a sua consciência se manifesta. Portanto, enquanto você se distrair nessa palestra, o que eu falar e você não capturou, não volta nunca mais. Olha o poder da atenção. É claro que boa parte do meu conteúdo provavelmente pode não te interessar. Isso é lícito. Não tem problema nenhum. Mas, pelo menos, entenda a possibilidade de você ter algum tipo de informação que possa, de repente, mudar a sua vida a partir de hoje à noite, por exemplo. E aí o diálogo acontece na forma em que um diz para o outro: se você estiver fortalecido, equilibrado e consciente dos seus padrões mentais, nada te abalará. Posso ir embora já? Olha isso. Então significa que se eu seguir o que estava escrito no portal de Delfos há milhares de anos atrás, na antiga Grécia: peregrino, conhece-te a ti mesmo, nada me abalará. A partir do momento que eu me reconheço, eu consigo entender as minhas estruturas mentais, os padrões de pensamento. Será que eu penso só no passado? Será que os meus padrões estão ligados a alguma ansiedade sobre algo que não aconteceu? Será que eu só penso naquele ex-namorado? Ou faz 8 anos que você terminou o seu namoro? Será que eu penso na briga que eu tive com meu filho há 6 meses atrás? Ou como é o meu padrão? Pensamentos positivos, pensamentos negativos?
É isso que o Mindfulness vem trazer para a gente e criar uma nova proposição de se investigar, de se descobrir, e a partir daí eu me conheço. Em me conhecendo eu me domino. Eu me dominando eu domino o mundo à minha volta. E as minhas relações laborais, interpessoais, de trabalho, passam a ser muito mais prósperas, com possibilidades incríveis de alegria e felicidade. E com o treinamento, quando você sente e pratica frequentemente essas técnicas, a sua mente se torna estável e firme, como a chama da lâmpada que está colocado em um lugar onde não se tem acesso ao vento. Olha que incrível! Eu acabei de falar sobre o conceito de psicologia moderna, resiliência. Quando a chama minha interior, a minha capacidade, o meu próprio ser, sofre com os problemas da vida, a vida faz assim pra gente. Ela sopra e a gente tremula. E eu não tenho como me livrar desse vento, que são os meus problemas, os meus sofrimentos, as coisas que me acontecem. Quando eu aprendo algo ligado à minha força interior, à minha capacidade de me reconhecer e ao mundo à minha volta com imensa sabedoria, eu ponho uma redoma de vidro. Aí o vento que vem bate nesse vidro e não afeta você. Isso é ser resiliente. Você não tem como mudar os problemas que vão vir na sua vida e os problemas que você já tem. Mas sim, você tem como mudar a forma com que você encara esses problemas. Entendeu? Isso é possível, isso é capaz. Acabando a palestra, você para, pensa sobre o que eu estou falando e muda. Levanta o bumbum e faz alguma coisa na vida. É isso que a gente precisa. É isso. O universo fala a todo momento com a gente. Só que a gente não ouve. Sabe por quê? Porque a gente está desconectado. Porque minha mente está a 1 milhão por hora. E quando foi a última vez que você parou em silêncio, respirou por 3 vezes que seja, investigou-se? Vamos entender? A questão é ser diferente. A questão é fazer com que o seu mundo se torne brilhante. E ter um olhar diferente sobre si. Um olhar de atenção. E a partir de agora eu venho, após essa introdução, mostrando para vocês o que é ter consciência. Desde os primórdios da humanidade se fala em consciência, em atenção, em estar presente. E agora a gente vai ver como a gente pode usar isso no trabalho. Como eu posso usar a atenção, e a tradução dessa palavra mindful é atenção, para o meu trabalho. Muito bem. Passamos a maior parte da vida dormindo e trabalhando. Quer queiram, quer não. Isso é verdade. A gente dorme bastante e trabalha muito. E as relações de trabalho são complexas. E eu costumo dizer que você pode usar o seu trabalho como seu mestre. Dalai Lama já dizia que o maior inimigo e os maiores inimigos são grandes mestres para a gente. Por quê? O que será do belo se você não tiver o feio para contrapor? O que será do bem sem o mal, o claro sem o escuro? Essas energias duais que habitam o universo fazem parte da nossa natureza. Então, a todo momento, nós damos de cara com algo que gostamos e algo que não gostamos. Isso é natural. Isso faz parte da nossa cognição, faz parte da natureza do nosso caráter e personalidade. Mas entendam, eu venho trazer esse slide e mostrar para vocês o quanto que a gente julga a toda hora e a todo momento de forma deliberada.
Então, eu estabeleço no meu ambiente de trabalho estereótipos. Eu gosto daquela pessoa, daquela situação, eu não gosto. Então, eu tenho amigos e eu tenho possivelmente inimigos ou pessoas segundo as quais eu não quero me relacionar tanto. Perfeitamente normal. E quando eu passo a observar isso, a ideia da proposição da plena atenção é você entender e ligar pensamento, emoção com as suas sensações corporais. E nós treinamos isso em sala, treinamos no treinamento formal, que eu chamo de meditação, como um tipo de autoobservação. Nós treinamos aonde que meu pensamento se inicia e qual é a parte do meu corpo que ele se manifesta. Então eu posso simplesmente estar na presença de alguma pessoa, julgar e apertar os dentes. Ter taquicardia, meu coração bate mais rápido, porque aquela pessoa, eu já tive isso com e-mails. Então, às vezes, em algumas relações, recebendo e-mails das pessoas segundo as quais talvez você não quisesse receber da forma com que veio, o coração e o seu corpo começam a bater. Então, a ideia é, e dentro da prática a gente estabelece bastante isso, é o gerenciamento do seu julgamento. É isso que eu venho trazer para vocês. Algo prático para que vocês possam usar depois de amanhã. Percebam no seu dia a dia o quanto você está julgando. Tente se aproximar da forma mais bonita daquilo que você tem afinidade com alguém. Procure entender como você funciona e procure entender que todos os seres, sem exceção, todos querem ser felizes. Então, aquela pessoa segundo a qual você pode não se dar bem, quer a mesma coisa que você. E ela possui a mesma bondade que você tem. O que chamamos de bondade fundamental, aquela que é ligada a todo o ser humano. O pior dos assassinos tem também uma bondade dentro dele. Por incrível que pareça, a gente acha que as pessoas são completamente ruins, malévolas, mas isso não é verdade. Até o pior dos assassinos tem dentro de si esses princípios. Então, a gente vem dizer que felicidade e sofrimento não vêm de fora, mas são projeções reativas, reação da nossa mente que é destreinada e muitas vezes iludida. O alto poder de me centrar, que essas técnicas me permitem, e me tornar equânime, ou seja, me tornar equilibrado ao que vem de bom e ao que vem de ruim em mesma medida, perante as situações adversas que acontecem em todo momento da minha vida, provém da minha experiência pessoal e pode ser treinada com essas práticas de mindfulness. As pesquisas científicas vêm desde a década de 70. Como eu falei para vocês, eu mesmo sou um pesquisador. Minha área é sono, estresse, ansiedade, depressão, também um pouco de comportamento alimentar. E venho mostrar para vocês que o mundo inteiro pesquisa e nós estamos cada vez mais certos de que essas técnicas podem ser usadas em estados de qualidade de vida geral. Eu destaquei 3 aqui, são os mais frequentes: estresse, ansiedade e problemas de sono, e que se usando essa técnica de forma correta, com uma instrução, com um guia de forma sequencial, né, nós conseguimos esse estado de saúde na nossa vida. E nós sabemos agora com as pesquisas que a mente pode ser treinada. A mente, ela é capaz de sofrer estados fisiológicos que antes ela não tinha, como por exemplo a neuroplasticidade, que é a sua rede neuronal que se multiplica, que tem uma nova gênese, que é capaz de ser aumentada, e antes a gente achava que isso não era possível. Então essas práticas podem vir trazer para a gente uma diminuição ou até uma razoável prevenção com relação a demências futuras causadas por um envelhecimento. Me traz mais foco, atenção e concentração no momento em que eu vivo essa situação, e aqui a gente vem falar do trabalho. A mente, ela pode ser moldada, ela pode sair de um estado de sofrimento para um estado de percepção de emoções mais positivas. Por exemplo,
E no trabalho, nós temos bastante momentos onde conseguimos nos beneficiar com isso, com um aumento de bem-estar, uma resiliência ao comportamento que acontece nas suas, no seu ambiente, nas suas inter-relações laborais. Eu consigo melhorar o meu relacionamento com a minha equipe. A partir do momento que eu me entendo, eu consigo entender o próximo e as suas necessidades. Ele passa a não ser mais tão inimigo assim. Inimigo é uma palavra forte, mas entendam como algo que você talvez não curta tanto. Eu melhoro todos os fatores de colaboração porque eu tenho e crio a capacidade de escuta empática. Eu, me desfazendo das minhas amarras julgadoras incessantes, eu passo a olhar esse indivíduo com um olhar de mais bondade. Eu passo a entendê-lo melhor. Eu passo a compreender o mundo que nos cerca. Isso é ter plena atenção. Isso é conseguido através das técnicas de Mindfulness. Eu melhoro a minha performance como um todo. Nós sabemos hoje, muitas pesquisas mostram que o seu cérebro ele é mais eficaz nas suas tarefas e ele requer menos estruturas para serem utilizadas quando você faz uma tarefa. Então, a pesquisa basicamente foi assim. Pessoas que eram meditadoras experientes foram avaliadas contra pessoas que não eram meditadoras em um teste de atenção, no aparelho de neuroimagem funcional, ressonância. E aí, o resultado foi que essas pessoas que praticavam essas técnicas de Mindfulness faziam a mesma tarefa com muito mais facilidade, em termos cognitivos e corticais, ao passo que as outras pessoas que não tinham essa prática demoravam muito mais para realizar a mesma tarefa. Então, melhora a minha performance quando eu uso isso. Melhora a minha capacidade de tomada de decisão, porque uma das estruturas mais ativadas durante a prática chama córtex pré-frontal, está bem aqui na frente. Esse córtex pré-frontal é responsável, entre outras coisas, pela tomada de decisão, discernimento, raciocínio lógico, e é a última estrutura dentro da formação da nossa evolução enquanto ser humano que foi formada. Então, é uma função que nós chamamos de executiva de excelência. É uma das partes mais importantes do nosso cérebro. E eu, treinando Mindfulness, eu melhoro a minha capacidade de tomada de decisão muito por aí. E também melhoro a minha criatividade e capacidade de inovar. A minha mente fica muito mais focada em receber informações que me fazem, que são importantes e que me fazem a diferença, do que ela está completamente atolada de informações desnecessárias. Então essa prática vem dar uma desanuviada no excesso de informações que nós temos. Podemos trabalhar em duas frentes básicas, onde nós colocamos a nossa mente focada sobre um objeto específico, que pode ser a nossa respiração, por exemplo, e eu posso usar qualquer objeto. Quando eu falo objeto, são pontos focais.